Graça, paz e alegria em Cristo Jesus. Nós estamos fazendo uma pequena introdução à demonologia, salientando alguns aspectos importantes sobre essa temática. É óbvio que o assunto é muito amplo e certamente não o esgotaremos nestes 2 pequenos vídeos que gravamos. Por isso é imprescindível que você busque posteriormente nas fontes certas e seguras, à luz do que a Igreja ensina, um maior aprofundamento sobre esse tema. Quem é Satanás? Um anjo que deliberadamente resolveu tornar-se mal. Ele existe, ao contrário do que muitos pensam. É um ser espiritual real, com personalidade própria, que pode exercer maior ou menor influência na vida humana. Nesta segunda parte do nosso estudo, vamos explanar sobre os tipos de ação demoníaca, ou seja, de que modo os demônios podem agir na vida humana. A ação demoníaca, segundo o entendimento comum da teologia sistemática, é classificada em ação ordinária e extraordinária. A tentação é a ação ordinária do demônio. Apesar de popularmente a possessão ser considerada uma das atividades demoníacas mais nefastas, a tentação é a mais perigosa e mais importante, e por esse motivo precisa de maior explicação. Santo Tomás de Aquino, na primeira seção, questão 114, artigo 2 da Suma Teológica, afirma que Satanás sempre tenta para prejudicar e impelindo ao pecado. Portanto, é próprio do diabo tentar o homem, esse é o seu ofício. O combate contra a tentação é cotidiano, diário. Santo Tomás procura frisar essa importante lição citando 2 versículos da carta de São Paulo aos Efésios. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às insídias do diabo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados nos ares. Efésios 6, de 11 a 12. Todas as tentações provêm do diabo. Algumas são oriundas da carne e do mundo. Entretanto, se soubermos como vencer as mais variadas tentações, certamente sairemos vitoriosos nas mais diversas batalhas espirituais, porquanto tudo aquilo que nos defende do pecado nos protege do inimigo invisível. Sendo assim, se faz importante mencionar algumas dicas práticas para vencer as tentações provenientes da carne e do mundo. São elas: mortificar-se nas coisas ilícitas, afeiçoar-se à cruz e ao sofrimento, combater fervorosamente a ociosidade, fugir das ocasiões de pecado, meditar a respeito da dignidade do cristão e da vocação à santidade, lembrar-se do inferno e da possibilidade do castigo eterno, recordar-se continuamente a paixão de Cristo, orar com perseverança e verdadeira humildade, frequência nos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, e, por último, verdadeira devoção à Virgem Santíssima. Vejamos as principais atividades extraordinárias do demônio. A primeira é a chamada infestação ou assolamento. Essa atividade é, na realidade, uma ação extraordinária que consiste basicamente na utilização da natureza inanimada ou animal para assolar e oprimir o homem, sujeitando-o ao medo, instabilidade emocional e até mesmo desespero. A infestação pode ser de 2 tipos. Local, quando a ação diabólica afeta lugares ou casas, e pessoal, quando os demônios procuram exercer sistematicamente uma moléstia, mal físico e até mesmo psíquico ao homem. A segunda atividade chamamos de obsessão. A obsessão refere-se a uma ação extraordinária do demônio, cujo aspecto primordial consiste em sujeitar a pessoa a pensamentos obsessivos, nefastos, funestos e com conteúdo que destoam da santidade e das virtudes infusas. A obsessão não se confunde com a tentação, porquanto a primeira é mais forte, sensível, clara e inequívoca do que a segunda. Na tentação, nunca se tem certeza de que está diante de uma ação do demônio, contudo o mesmo não ocorre na obsessão, cuja ação demoníaca é perceptível, não havendo margem para a dúvida. A última e mais rara ação extraordinária é a possessão.
A possessão é um fenômeno pelo qual um espírito do mal reside em um corpo e em determinados momentos pode falar e se mover por meio desse mesmo corpo, sem que a pessoa possa evitá-lo. O espírito do mal não reside na alma, permanecendo esta livre e incapaz de ser possuída. Apenas o corpo é suscetível de possessão. Portanto, a possessão não exclui completamente a liberdade humana, que é preservada por Deus, nem representa o meio mais eficaz do demônio para afastar as almas do Criador, uma vez que a tentação significa o consentimento do homem na prática do pecado. Vale a pena lembrar que o sacramental utilizado pela Igreja para a libertação de uma pessoa acometida de possessão é o chamado exorcismo. Não entraremos nos pormenores desse assunto, mas é importante que você saiba que somente o bispo e o sacerdote, por ele autorizado, podem realizar este rito. E mais um detalhe importante, a Igreja é extremamente prudente e rigorosa, como tem que ser, na aprovação de um exorcismo. Muitas vezes aquilo que aparentemente parece ser uma manifestação demoníaca é, na realidade, um tipo de histeria ou outro transtorno mental. Logo, é preciso muita cautela. O estudo acerca das ações diabólicas se faz extremamente necessário para o fomento de uma cosmovisão cristã mais próxima dos elementos primordiais e fundantes das Sagradas Escrituras, bem como dos pressupostos da tradição da Igreja. Nem tudo é ação demoníaca em nossa vida, mas é preciso ter consciência da existência e da influência espiritual de Satanás e de seus demônios no cotidiano desta vida. Contudo, lembremo-nos dos ensinamentos da carta de São Pedro. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Não nos esqueçamos, portanto, que todos nós estamos inseridos dentro de uma realidade de combate espiritual e que nada precisamos temer se estivermos unidos ao Senhor. Certamente ouviremos por muitas vezes o rugir do leão, mas no Senhor encontraremos a força e a resistência para vencermos o mal. Espero que tenha ficado claro esse pequeno estudo. Bom combate espiritual para todos. Permaneçamos no coração da Igreja, tudo por Jesus, nada sem Maria.